Jesus, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Essa última aula da manhã é sobre o ministério dos anjos. Nós vamos abrir a palavra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Acharam? Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo, ele estava aqui querendo despertar a igreja na carta aos Coríntios. E é interessante entender o que ele está dizendo. O que ele está mostrando para a igreja é: nós temos que atentar, ou seja, dar importância. Nós temos que dar mais importância nas coisas que não se veem do que nas coisas que se veem. Porque tudo que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê é eterno e dura para sempre. Paulo quer despertar a igreja para um mundo que os olhos não podem ver, mas que existe. Nós temos que atentar, dar importância nas coisas que não se veem, que são os anjos, que é a ação do Senhor, que também é toda a questão espiritual que existe. É um mundo que os nossos olhos não veem, mas que existe. Por exemplo, aqui agora, nós não estamos vendo, mas há muitos anjos operando a favor dos irmãos. Os anjos não estão parados aqui agora, eles estão se movimentando, executando os atos de bondade do Senhor. Então Paulo diz: olha, nós não podemos ficar tão presos ao que se vê. Não, nós temos que entender esse mundo que não se vê. Isso que fato interessante. Quando o anjo do Senhor chega para Daniel, o profeta Daniel estava em jejum já há muitos dias, e quando o anjo do Senhor chega a Daniel para lhe trazer boas novas, o anjo diz assim: Daniel, desde o primeiro dia que você clamou, a sua oração foi ouvida, e eu fui enviado. Mas o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia se opuseram a mim, e eu não consegui chegar até ti. Mas Miguel, o arcanjo de Deus, veio a meu socorro, veio me ajudar, e eu cheguei para trazer-te boas novas da parte do Senhor. Então, um mundo que Daniel não via, mas houve uma luta, houve uma batalha ali, de príncipes das trevas. O Senhor envia o arcanjo Miguel, aquilo é rompido, e as boas novas chegaram. Então, irmãos, os anjos, eles lutam pelos servos de Deus. Os anjos estão lutando pela igreja fiel. Os anjos estão batalhando com armas celestiais pelos remidos do Senhor. Os anjos são espíritos ministradores que ministram em favor de todos aqueles que hão de herdar a salvação. O anjo do Senhor se acampa ao redor de todos que temem ao Senhor. Então os anjos, eles cuidam de nós. Qual é a função do anjo? É cuidar da igreja, é cuidar do salvo, é cuidar do remido, é lutar, é batalhar por ele. A palavra fala de querubins, a palavra fala de serafins, e a palavra fala de arcanjo.
são os anjos, que a palavra revela a existência deles. São classes de anjos, vamos dizer assim. Os querubins, quando você vai na palavra, qual é a característica dos querubins? É de guardar, é de proteger. Os querubins são aqueles que estão no dia a dia da igreja, no dia a dia com o servo. Você está andando na rua, o querubim está do seu lado andando com você. O seu filho vai para a escola, filho, vamos clamar antes, você clama pelo poder do sangue de Jesus, seu filho vai, você não vai. Mas o anjo está lá, o querubim está lá guardando do seu filho. Onde é que você vê na palavra esse entendimento que a função dos querubins é de guardar, é de proteger, é de acompanhar? No Éden, quando o homem foi expulso do Éden, o Senhor colocou 2 querubins para guardar o Éden. Quando você vê os 2 querubins da Arca da Aliança, eles estão em posição de proteção, eles estão voltados para a arca, com as asas abertas, como que protegendo, guardando. Então, os querubins, eles guardam a igreja. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Mais são aqueles que estão conosco. Por isso que o Senhor é chamado o Senhor dos Exércitos. Que exército? Exército de anjos celestiais que batalham as batalhas da igreja. Deus cuida de ti. Uma irmã nossa, uma irmã que é responsável pelo trabalho de crianças e adolescentes, a irmã Sara, ela estava na nossa cidade, tinha de fazer uma reunião, estava com a filha dela, inclusive, e ela foi atravessar a rua. Ela estava conversando com a filha, quando ela colocou um pé na rua, uma mão pegou o braço dela e puxou. Quando aquele puxão, ela tirou o pé, um carro passou na hora. O carro ia passar por cima dela. Ela tomou aquele susto, quando ela tirou o pé, o carro passou, ela voltou para agradecer a pessoa, não tinha ninguém. E aí entendeu, o Senhor enviou o seu anjo. Nós vamos continuar aqui a aula, mas antes da aula, eu só quero dar uma certeza a cada servo que está aqui. Deus cuida de ti. Vamos cantar juntos. Aleluia, Senhor. Deus cuida de ti. Glória a Jesus. Deus cuida de ti. Serafins, mostra sempre os serafins ligados à adoração. É muito comum também nas visões que o Senhor dá, quando você encontra o chamado do profeta Isaías, capítulo 6. Ele viu o templo do Senhor. No dia em que morreu o rei, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enchia o templo,
E os serafins que voavam, e um dizia para o outro: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os serafins voavam acima do Senhor. E os serafins voavam acima do Senhor. Então, os serafins, a ordenação deles é ligada ao louvor. É muito comum, às vezes, vocês são, muitos irmãos aqui já tiveram essa experiência, vão poder até glorificar o Senhor, porque vão entender agora. Quantas vezes você está numa igreja que tem 50 pessoas, e o louvor, aquele culto maravilhoso, o seu presente está cantando, parece que tem 100 pessoas cantando, tem 20 pessoas, mas tem 100, é as vozes dos serafins. Muitas vezes nós ouvimos os anjos cantar e não sabemos que são os anjos. Hebreus fala isso, muitos hospedaram anjos sem saber. Às vezes tem um anjo cantando e nós não sabemos. Eu me lembro de uma nova convertida, ela tinha meses de igreja, ela estava no culto e estava cantando aquele louvor: Jesus, quero amar-te até morrer. E sentou alguém do lado dela e cantando, ela com olhos fechados. Mas ela falou assim: pastor, a voz era linda. A voz era linda. Eu fechei meus olhos, eu parei de cantar porque eu queria ficar só ouvindo. Aquela voz linda, cantando, eu fiquei ouvindo. Aí quando acabou o louvor, eu não aguentei. Quem deve ser esse irmão, essa voz maravilhosa? Quando eu olhei para o lado, o banco estava vazio. E eu entendi. O Senhor enviou o seu anjo. Eu estava na luta, na aflição. Depois daquele louvor, a paz do Senhor tomou meu coração. Tomou meu coração. Então os serafins, eles operam durante o louvor, curas, a igreja está cantando, eles cantam junto com a igreja, e a glória do Senhor enche aquele templo. A palavra fala também de arcanjo, e aí eu faço observação para a classe, é que a expressão arcanjo, na palavra, não aparece no plural. Tem serafins, querubins, mas arcanjo sempre aparece no singular. O arcanjo Miguel, com voz de arcanjo. Isso não dá autoridade a ninguém dizer que não existam outros arcanjos. A palavra não dá autoridade a ninguém dizer que não existam outros. Mas a palavra revela o nome e a existência de um arcanjo, que é o arcanjo Miguel. E a palavra mostra o arcanjo Miguel sempre ligado a grandes batalhas, a grandes confrontos espirituais. E uma observação mais: os anjos, meus irmãos, os anjos, eles têm ordenações. Os anjos têm ordenações. Por isso que a palavra diz: os anjos, aqueles que deixaram a sua ordenação, os anjos que deixaram a sua ordenação, para eles foi reservado as trevas. Então os anjos têm uma ordenação. Quando você vai lendo na palavra sobre o arcanjo Miguel, você vê que uma ordenação do arcanjo Miguel é cuidar de Israel, porque é uma profecia sobre Israel. Se Israel deixar de existir, a palavra teria falhado. Então no livro de Daniel, por exemplo, o Senhor se refere ao arcanjo Miguel, dizendo, falando com Daniel: Miguel, o vosso príncipe, Miguel, o príncipe de Israel, Miguel, o vosso príncipe que cuida dos vossos filhos. Então Miguel tem uma ordenação: guardar Israel. Miguel, com milhares dos seus soldados, outra expressão,
porque há um poder para destruir Israel, mas o Senhor colocou o seu arcanjo lá, que céus e terras vão passar, mas a palavra não vai passar. Agora, nessa último confronto que teve entre Israel e o Hamas, nós vimos lá num blog judaico, um testemunho de um soldado judeu. E o título do artigo era: Deus desvia os mísseis do Hamas. E estava lá um relato de um soldado que trabalha na equipe de antimísseis. E ele narrando que o Hamas começou a lançar mísseis, foguetes contra Tel Aviv. E ele que estava ali naquele momento na escala. E ele então usou o equipamento anti-foguete Israel, que é de altíssima qualidade. Tanto que você vê que morrem muito poucos, quase poucos conseguem atingir. Eles têm um serviço extraordinário. Tem até um nome específico, daqui a pouco eu vou lembrar. Exatamente. E foi o seguinte, aí foi lançado um foguete sobre Tel Aviv. Eu ativei o primeiro antimíssil e nós falhamos, o que é muito raro. Aí ativamos o segundo, logamos o segundo, falhamos de novo. Quando eu olhei, faltava 4 segundos para o alvo ser atingido. Nós entramos em desespero. Já dei a ordem para ligar para o serviço de emergência. De repente, aconteceu algo extraordinário. Veio um vento tão forte, um vento tão impetuoso, que desviou o foguete e ele caiu no mar. E a palavra diz assim: e dos seus anjos faz vento, e dos seus anjos faz vento, e dos seus ministros labareda de fogo. Ele viu o vento, mas eram por certo anjos do Senhor. Então há anjos que estão posicionados e cada um deles guardam a sua ordenação. Há anjos que a ordenação deles é agir pela madrugada. Por isso que o anjo, quando estava com Jacó, e Jacó lutando pela bênção, ele disse: a alva já vai raiar, eu preciso ir embora. E Jacó: não, eu preciso ir embora, porque a ordenação dele é operar durante a madrugada. É operar durante a madrugada. E às vezes alguns irmãos não entendem, mas passou por quê? Quer dizer, a madrugada está todo mundo dormindo. É que Paulo disse: nós temos que atentar mais pelas coisas que nós não vemos. Durante a madrugada, você está dormindo, as ruas estão todas vazias, mas há na madrugada uma grande movimentação de anjos. A cidade está parada, a rua vazia, você está dormindo, os anjos estão trabalhando. Sabe por quê? Quando você acorda, a vitória já está decretada. Eles trabalham a noite inteira pela sua vitória no outro dia. Por isso que às vezes um dos segredos é no silêncio da noite. Enquanto as estrelas estão a cintilar, você levanta ali na sua cama e murmura baixinho, clamando pelo serviço do rei. A madrugada é momento de grandes vitórias. Você vê que na madrugada, antes da alva, Jacó estava ali lutando. Grandes batalhas se travam na madrugada, na oração. Você de joelho. Na madrugada está ali sussurrando, chorando, e o Senhor envia o seu anjo. Uma irmã lá da igreja nos procurou, estava preocupada, pastor, estou preocupada. Tem 3 dias, que às 3 horas da madrugada, alguém chega na porta do meu quarto e bate. Eu tomo um susto, vou ver que tem ninguém. No segundo, no terceiro dia, eu estou apavorada, pastor. O que é aquilo? Eu falei: não, minha irmã,
madrugada, os anjos, eles visitam a casa dos servos do Senhor. Faz o seguinte, amanhã, quando der 10 para as 3, 5 para as 6, a senhora acorda e ajoelha. Quando ele chegar, a senhora já vai estar de joelhos. Ele tem lá levar uma bênção para a senhora. No outro dia ela voltou toda feliz. Alegria. Como é que foi? Pastor, eu acordei um pouquinho antes. Eu ajoelhei. Quando deu 3 horas, eu comecei a orar. Quando deu as 3 horas, eu não vi, pastor, mas eu senti que o anjo chegando no meu quarto. E eu comecei a chorar. Eu me quebrantei, porque eu senti claramente o Senhor está cuidando da minha vida. Agora, na última vez que nós demos essa aula, me contou uma experiência aqui de um novo convertido. Foi num culto, no primeiro dia que foi no culto, ele ouviu falar que com essa madrugada, eu não me lembro se era dos vizinhos. Aí ele perguntou, aqui tem madrugada de manhã? 6 horas. Aí ele foi no outro dia, 6 horas na igreja. Aí foi, gostou muito. O irmão que o tinha convidado, não, passa aí, eu te levo. Aí passou, pegou, levou ele. Aí no outro dia, o irmão passou 15 para 6 na casa dele, tocou a campainha e foi. Ele acordou, não viu mais ninguém, acompanhou ele, foi madrugada. Foi assim a semana inteira. Na quarta, 15 para 6, tocava a campainha, ele acordava, ia ver o irmão já tinha ido, ele ia. Quinta, sexta, sábado, ele foi a semana inteira na madrugada. Aí chegou no fim de semana, ele contou, eu queria agradecer, todos os dias você tem me acordado, para vir madrugada. Eu, não, como assim? Não, terça, quinta, você passou lá 15 para 6, tocou? Não, foi eu não. Aí ele entendeu. O Senhor tinha enviado o seu anjo. Esse visitante, ele se converteu na madrugada. Então, os anjos, eles têm a sua ordenação. Há anjos que eles guardam a glória de Deus. Eles guardam a glória de Deus. Por isso que é um perigo de você tocar na glória do Senhor. Herodes subiu a tribuna e fez um discurso maravilhoso. Ele estava inspirado naquele dia, ele estava muito eloquente. Ele fez um discurso tão maravilhoso que a multidão gritou, é voz de Deus, não é voz de homem, é voz de Deus, não é voz de homem. E ele recebeu aquela glória para ele. Assim, e o anjo do Senhor o tocou naquela hora. E ele morreu naquele instante, porque não deu glória a Deus. Há anjos que eles guardam a glória de Deus. Minha é a glória, a outra não darei. Veja, os irmãos, agora no Velho Testamento existe um fenômeno que é chamado de teofania. O que é teofania? É aparições de Jesus no Velho Testamento. No Velho Testamento, aparições que a pessoa não discernia e até achava que era um anjo, mas não era um anjo. Era o próprio Senhor Jesus. Quando o anjo aparece a Josué era um tão guerreiro, era um tão de batalha, que o anjo aparece com a espada na mão, ele já pensou logo em brigar, né? Assim, tu és um dos nossos ou dos inimigos? Ele disse, não tema, Josué, eu venho como príncipe dos exércitos do Senhor. Aí Josué ajoelhou e adorou. Como é que você sabe no Velho Testamento se era um anjo ou se era Jesus? Se aceitou a adoração, é porque era Jesus. Anjos não aceitam a adoração. Se o anjo aceitar a adoração, é porque é um anjo caído. Então Josué é o príncipe dos exércitos do Senhor. Jesus é o príncipe, Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso, príncipe da paz.
na fornalha, o quarto homem era como filho dos deuses, era Jesus. A mulher de Manoá, quando o anjo aparece, você vai ter um filho, vai ser nazireu, mas qual o seu nome? Por que perguntas o meu nome, visto que é maravilhoso? Quem é maravilhoso? Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. O irmão nosso, a vida no corpo é uma das maiores riquezas que nós temos. O irmão nosso recebeu uma oração, e na imposição de mãos, a oração só deu uma revelação. Amanhã haverá uma invertida na sua vida, quanto à sua vida. Fique no clamor. Mas, meu servo, eu vou te dar o livramento. Eu vou estar contigo. Ele outro dia acordou no clamor. Ele estava passando, tinha um grupo assim de pessoas. Ele passando. De repente, um policial veio para cima, em direção a ele. Pegou no braço dele. Você está preso. Voz de prisão, ele está preso. E ele, mas. E ele tentando dizer que não era ele, não, está preso. Tinha assim a viatura, já foi levando. Aí veio assim um varão. Ele foi muito distinto, usar a expressão que ele foi usado aqui, de gentil presença. De gentil presença. Parecia muito nobre. E o policial levando ele falando que é inocente, não, todos falam isso, levando já para a viatura, e esse varão de presença, gentil presença, tocou assim no ombro dele e falou assim: não temas. Eu já fui na delegacia, já falei ao seu respeito, e você vai ser solto. Aí quando ele está entrando, assim, ele foi acompanhando esse irmão, quando ele entrou na viatura, ele falou assim: mas quem é você? Qual é o seu nome? Maravilhoso, meu nome é Maravilhoso. Mas ele estava tão assim em pânico, sendo preso, né? Que nome diferente, né? Aí quando ele chegou, toda aquela educação que eles fazem, né? Puxando, por favor, né? Por amizade. Aí puxando o irmão, delegado, não, o que é isso? É esse não, pode soltar. Esse aí que eu tô vendo, ele é crente. Pode soltar, deixa ele embora. Pegar a pessoa errada. Aí quando ele saiu da delegacia, que ele se acalmou, ele lembrou: maravilhoso. Maravilhoso, era o Senhor Jesus, e caiu em quebrantamento, chorando. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, irmãos, no Velho Testamento, podia até botar aqui a figura do tabernáculo, se for possível. No Velho Testamento, você tinha, onde é que estava no tabernáculo a representação do ministério dos anjos, que estava na Arca da Aliança. A mesa com os pães e a palavra, o candelabro, o Espírito Santo, o altar de incenso, a oração, o holocausto e a cruz. Os irmãos já conhecem, vão ter aula do tabernáculo. Mas o ministério dos anjos estava representado no tabernáculo nos 2 querubins de ouro. Põe a outra foto, por favor, que estava aqui dentro. Exatamente aqui. Onde é que o povo ficava? As tribos ficavam onde? Aqui no pátio. Pode trazer a anterior a essa, por favor. Isso. Então o povo estava aqui no pátio. Os querubins de ouro estavam aqui dentro, no Santo dos Santos. Quem estava no pátio não podia ver. O povo de Israel que estava no pátio, eles sabiam da revelação, da experiência. Não, lá dentro tá os querubins de ouro, eles sabiam, mas eles não podiam ver. Essa foi a experiência de Israel. O ministério dos anjos não foi revelado a todo Israel. Eles sabiam que tinham a experiência, eles sabiam que existiam os anjos. O anjo apareceu a Abraão, apareceu a alguns, apareceu a Ló, apareceu a Davi,
Mas quando Jesus veio, quando na cruz ele entrega a sua vida por nós, o véu foi rasgado de alto a baixo. E o véu se rasgou, e agora todos que estavam no pátio podiam ver os querubins de ouro. O véu foi rasgado, os querubins foram revelados. Agora é a experiência da igreja. O véu se rasgou de alto a baixo. E o ministério dos anjos se revelou à igreja. Então criança está tendo visões com anjos. Pastor tem experiência com anjos, diácono tem experiência com anjos, obreiros, senhoras, jovens. Os anjos participam ativamente na vida da igreja. Novos convertidos, ou seja, agora o ministério dos anjos, ele é revelado a todos. Alguns principiantes atrás, um irmão nosso, que veio fazer principiante pela primeira vez, na aula de batismo do Espírito Santo, a sala estava cheia, e a cadeira do lado dele estava vazia. E quando, naquele momento da oração, tinha irmãos em pé em volta. Ele ficou incomodado, com irmãos em pé, a cadeira vazia. Ele ficou chamando. Alguém disse, tem lugar aqui. Tem lugar aqui. Você tentou umas 3 vezes, não conseguiu. Ninguém vinha. Desistiu. O senhor recebeu minha bênção aqui. Tentou ser educado. Tem um lugar vazio aqui, tem um lugar vazio aqui. Aí veio o batismo da aula. Ele consultou o Senhor. Foi batizado com o Espírito Santo. Uma coisa de novo convertido, né? Aí acabou. Aí rodou ali, veio aqui. Senhor, mas eu queria um sinal mais contundente. Eu queria dar um sinal. Senhor, eu queria que eu fui batizado mesmo. Aí chegou, pediu oração. O fim da noite estava com os pastores aqui. Ele reuniu, eu queria oração. Aí eu vou por ele. Aí eu disse, meu servo, hoje eu te batizei com o meu Espírito Santo. E eu vou te dar um sinal de que agora o teu coração é templo do meu Espírito Santo. No momento em que eu estava te batizando, eu sentei do teu lado, na cadeira do teu lado. E o pastor não sabia. Ele lembrou na hora, a cadeira vazia. Tipo assim, o meu anjo estava sentado do teu lado. Aí lembrou, ele chamava os irmãos, ninguém via, por certo, não estava vendo alguém. E era o anjo do Senhor. Então, a palavra fala agora que o ministério dos anjos se revelou à igreja, que em Hebreus 13 chega a dizer assim, e muitos hospedaram anjos sem saber. Irmãos, lá na igreja primitiva, o anjo chegou, o Gabriel fez, né? Ele hospedou o irmão, o anjo ficou ali, deu a palavra, falou com ele, foi embora e ele não sabia. Então é a intimidade do ministério dos anjos com a igreja. Nós temos um irmão que trabalha muitos anos aqui na cozinha. Ele está passando uma fase muito difícil e ele tem uma lanchonete. E ele, na ousadia dele com o Senhor, falou, Senhor, me revela uma receita de uma torta para me ajudar aqui, que a situação está difícil. Aí no outro dia entrou um homem, um varão, sentou ali no balcão dele, pediu alguma coisa e falou assim, tudo bem? Olha, você conhece a torta tal? Não, eu nunca vi. Você quer a receita? Quero. Anota aí. Aí passou a receita. Aí foi embora. Depois que ele lembrou. Porque a experiência com anjos é geralmente assim. Você na hora você... Aí ele pensou, eu pedi uma receita ontem ao Senhor. Aparece alguém que eu nunca vi aqui. Aí foi lá e fez a receita. Fez a receita e quando ele foi comer, horrível. Horrorosa. Aí falou, não é do Senhor, ou esse anjo não é gourmet. Que é possível. Coisa horrorosa. Não, lógico que ele falou, não era um anjo, né?
Aí passou 2 dias, aquele homem apareceu de novo. Tudo bem e tal. Pediu, e aquela receita? Você fez aquela receita? Fiz. Gostou? Sim e tal. Porque a gente não pode mentir, né? Sim e tal. Você olha lá, tem um segredo essa receita. É que tem que ser tantas colheres de tal ingrediente. Se errar, não fica bom não. Sim, tudo bem. Ele foi embora. Aí ele parou, mas foi onde ele falou justamente onde eu errei. Então por isso que ficou ruim. Aí opa, a esperança voltou, né? Aí ele fez a torta. Aí ele falou assim, olha, para mim não importava mais se ia vender ou não vender, mas era um sinal de que o Senhor está comigo. Ele fez outro dia cedinho, chegou lá, fez a torta, colocou na estufa. Eu quero um sinal. Se a primeira pessoa que entrar aqui hoje na lanchonete pedir essa torta, é porque o Senhor está cuidando da minha vida. É um sinal, o Senhor está comigo. Aí ele levantou a porta de aço, abriu, entrou um cliente que há anos, todo dia, passa lá, pede um pingado é café com leite. Mas alguém que pingado é uma pingazinha, né? Não é isso não. Não é isso não. Irmão, não é isso não. Isso aí não. Um irmão, um cliente, há anos vai lá, chega, pega um pingado, um pão com manteiga, quando entrou, não era não, então não era o lanche. O de sempre, não mesmo. Aí pegou lá o café com leite, o pão com manteiga. Aí falou assim, fulano, que torta é essa aqui? Que eu nunca vi aqui antes. A torta nova que eu fiz, olha, hoje eu vou mudar hoje eu quero essa torta. E no coração dele, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Louvado seja o Senhor. Qual é a doutrina importante sobre anjos que a palavra adverte? Você não pode adorar a anjos. Você não pode fazer intercessões a anjos. Uma vez eu estava numa igreja, tinha uma irmã na minha frente, outra irmã não tinha nos visto, e uma irmã estava contando uma luta terrível para ela, terrível, e a irmã falou assim, vou te contar um segredo. Te contar um segredo que vai resolver, que faz oração, mas pede Miguel. Senhor, mas tem que ser Miguel, Senhor. Quando pede Miguel, olha, não pode. Nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, e o Espírito Santo vai agir. Se vai ser Miguel, Gabriel, não importa qual vai ser o anjo. O que importa é que o Senhor sempre vai nos socorrer. Não importa. Então você não pode fazer intercessões a anjos. Você não pode adorar. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele vai além. Que não se faça, que não se deixe levar por aqueles que fazem culto a anjos. Culto a anjos. É cultuar anjos. Então você não pode cultuar o anjo. E esse foi o caminho que tomou o cristianismo romano. Você tem hoje, né, São Gabriel, São Miguel. Anjos não podem ser adorados. Não há culto a anjos. Quando Pedro se ajoelhou diante do anjo, levanta, Pedro, eu sou teu conservo, como você. A glória é ele. Quando Isaías viu o templo do Senhor e o Senhor sentado em um alto sublime trono, ele viu os serafins voando, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Quando ele olhou para o anjo, o que o anjo fez? O anjo com 2 asas e escondeu o rosto. O anjo não queria a glória. Imagina Isaías no templo, o Senhor no trono, serafins voando com 6 asas, vozes lindas, nunca ouvidas. E Isaías quis olhar para os anjos, conheceu. Quando ele olhou o anjo com as 2 asas, escondeu o rosto.
que dizer, Isaías, não olhe para nós, olha para Ele, o que está no trono, a Ele, a glória, a honra, o poder, a majestade, a sabedoria. Ele é o Todo-Poderoso, não olha para nós somos só servos. O anjo escondeu o rosto, o anjo não quer glória, o anjo dá glória ao Senhor, ele rende glória ao Senhor. É tão importante no ministério dos anjos, você não pode usar visões com anjos para emocionar. Você não pode usar visões com anjos de forma apelativa para impressionar. Isso não agrada ao Senhor. Você não pode usar, às vezes, ter uma visão com o anjo. O que é mais importante? É o que o anjo está fazendo. Não é a roupa que ele está, não é o detalhe. Não, o que é importante é o que o anjo está fazendo. Ele está executando os atos de bondade do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, encerrando, desde o início dessa obra, os anjos estão presentes, desde o começo. Houve um culto aqui, no começo da obra, que o templo tremeu, como foi no livro de Atos. O lugar tremeu, e muitos que estavam naquele culto viam anjos do Senhor. Nós tivemos um grupo de irmãos aqui, na igreja de Ferriaço, pastor Netinho, pastor Altivo. Eles estavam no monte orando, e eles viam chamas de fogo, anjos como chamas de fogo, como chamas de fogo. E uma das irmãs que estavam lá, e as folhas ali, o fogo nas folhas, eram anjos, e dos seus anjos faz vento, e dos seus ministros labareda. Depois estava orando e fogo em volta. O Senhor fez anjos como chama de fogo. Isso deu revelação a uma das irmãs, a irmã Neide, que ela pegasse uma folha e colocasse na Bíblia, porque o esposo dela, o Sebastião, na época, o Tião, né, não era convertido, e era vigília, eles estavam na vigília, ia chegar tardíssimo em casa. Ó, pega uma folha, põe dentro da Bíblia, fecha e leva. Chegando em casa, manda ele abrir a palavra. A Inês chegou, Sebastião estava bravo com ela, isso é hora de chegar, e não sei o que, brava, e ela calada, não clamou, e não sei o que. Aí ela falou assim, Tião, tudo bem, eu só quero uma coisa, vou ajoelhar aqui, faz oração comigo. Aí ele, tudo bem, vou fazer oração, depois você vai abrir a Bíblia. Ele fez oração. Ele acabou de clamar, ele abriu a Bíblia, não estava a folha, e a folha pegou fogo. Neide, o que é isso, Neide? É Deus que fala ao seu coração, é o Senhor. Ele se converteu ao Senhor. Você sabe o que é o mais maravilhoso da obra? Mais maravilhoso? Eu vou falar agora. No outro dia, quem era pastor dessa igreja era pastor Geralti. No outro dia chegaram empolgados, com um pedaço de folha queimada. Imagina, ela quer fazer, né, com todo respeito, ia ser aquele show agora, folha pegando fogo, vamos olhar, né? O galho, na madrugada, mostrava para o pastor Gideon, tipo, olha, pega tudo e joga fora, quebra. Foi só uma experiência. Não precisamos disso não, não guardar nada. Porque o fogo e os anjos vão continuar no meio da igreja. O discernimento. Não transformou aquilo em uma idolatria. Vamos para o museu aqui agora, não. Quem está doente, vem, não, olha, esquece isso. Então, você não pode explorar o ministério dos anjos. Eles não querem glória, não querem fama. Eles querem obedecer às ordens do Pai. E as ordens do Pai é cuide, meus anjos, cuidem dos meus servos. Há uma característica na história da igreja. Todas as vezes que começa a se multiplicar aparições de anjos, é porque algo vai acontecer. Sempre. Quando começa a aparecer muitas aparições de anjos, é porque os anjos estão preparando alguma coisa.
Você pega o nascimento de Jesus. Os anjos aparecem aos pastores, aparece a Maria, aparece a Isabel, aparece a José. Jesus ia nascer. Quem é aqui do começo da obra, que é um pouco mais antigo, os irmãos, até antes do culto profético, já havia no nosso meio visões com anjos, mas não era como hoje. Quando o irmão tinha visão com anjo, a gente fazia uma festa, né? Hoje se multiplicou. Crianças. Por que essa multiplicação? Porque algo está para acontecer. Jesus vai voltar. Os anjos estão preparando a igreja porque Jesus vai voltar e a igreja vai ser arrebatada. De pé, irmãos. Dormindo no leito, só contar a experiência desse louvor. Esse louvor de 1802, eu acho, não lembro. É um servo de Deus e o Senhor deu uma experiência a ele num sonho. Ele teve um sonho à noite e ele viu Jerusalém e ele via a cidade em júbilo e crianças cantando, e ele identificou que era Jerusalém no dia em que Jesus entrou, a entrada triunfal. Ele viu milhares de anjos cantando hosanas. Logo em seguida ele olha para a cidade de volta e ele vê a cidade escurecendo. No alto do monte um lugar tosco, uma cruz tosca. Ele entendeu, a cidade escura, triste, era o dia da morte. Mas daqui a pouco ele olha de novo, anjos cantando, e a cidade resplandece. Jesus ressuscitou e ia reinar para sempre. Jerusalém. Vamos ouvir. E esse sonho ele fez um louvor. Esse louvor. Dormindo no meu leito, eu tive um sonho encantador. Dormindo no meu leito, em sonho encantador. Amém. Um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Glória a Jesus. Hosanas, hosanas, hosanas ao nosso Deus. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas, dos coros infantis. Hosanas, hosanas ao nosso Deus. Aleluia. Nasceu, surgia em resplendor a divina cidade morada. Jerusalém, Jerusalém, a nossa esperança. Senhor, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia, Senhor, glória a Jesus, glória a Jesus. Senhor, nós nos unimos aos teus anjos e declaramos glória ao Senhor dessa obra, glória àquele que sustenta a nossa vida. Glória a Jesus. Servos, anjos, querubins, adoram o teu nome.
a mim. Recebe, Senhor, toda a nossa glorificação. Em nome de Jesus. Amém. Assentados. Vamos dar uma visão? Ainda aqui, irmãos, uma visão, ou duas, não sei. A visão. Na visão eu vi que todos nós éramos levados a um alto monte. E lá nós entendimos que ali era o momento de oração. Amém. E todos nós orávamos. Mas a oração que mais ela sobressaía dos nossos lábios era a nossa família. Quando nós orávamos dessa forma, os anjos começavam a se enfileirar e começar a ir lá nos nossos lares. E começava a quebrar barreiras, algumas coisas que estavam impedindo da bênção entrar dentro do nosso lar. Glória a Jesus. Eu vi que eles faziam isso de uma forma muito poderosa, o Senhor presente ali. E eu vi duas situações, dois lares, que um pai que está aqui hoje, a filha dele, num certo momento desse mês, falou para ele: pai, por que estamos passando por esse momento tão difícil? Eu preciso disso, disso. E ele, sem condições, ele falou o seguinte para ela: filha, vamos descansar, porque o Senhor vai prover todas as coisas. E eu vi que o anjo entrava dentro da casa dele e disse: agora é tempo da vitória. E tudo que você precisar, sua família precisar, vai ser colocado dentro da sua casa. Glória a Jesus. Uma outra casa, segunda situação, é uma família que deseja muito ter filhos, e nessa casa não tem filhos. Eles têm orado ao Senhor. E eu vi que agora no ano de 2015, uma criança andando dentro da casa. É o fruto que o Senhor vai conceder a essa família. E os anjos do Senhor estão permanentemente dentro das nossas casas. Glória a Jesus. Amém.